arquitetura sustentável é mesmo mais cara? Bem, é verdade que o emprego de algumas tecnologias podem sim elevar o custo da arquitetura sustentável. Mas atualmente, mesmo a energia solar fotovoltaica, a mais comentada entre as tecnologias sustentáveis, já está se pagando em 3 ou 5 anos, dependendo do caso. E esse tempo de retorno é excelente quando comparamos o uso da mesma tecnologia cerca de 8 anos atrás, quando esse tempo de retorno poderia chegar a 10 ou 15 anos. Mas vem cá, é mesmo necessário utilizar energia fotovoltaica no telhado? Ou um vidro da Suécia de fator solar baixíssimo? Não sei. Na verdade, tem um conjunto de fatores para serem pensados antes de tomar esse tipo de decisão. De fato, se a equipe não tiver pensado na melhor orientação do edifício e em sistemas passivos como meio para resolver a maior parte dos desafios de conforto térmico e eficiência energética dessa edificação, por exemplo, e acreditar que vai resolver tudo com tecnologia, é bem provável que os seus sistemas fiquem sobrecarregados e o seu custo de construção e operação sejam muito mais elevados. Mas, Daniele, mais elevado quanto? Então, nesse gráfico divulgado pelo GBC Brasil, mostra a média do custo adicional da construção sustentável. A maior diferença está quando o incorporador tem ou não experiência prévia em construções desse tipo. Como tudo na vida, né, gente? Se você teve experiência antes, fica mais fácil de fazer novamente, né? Você traz um valor no seu know-how e nas lições aprendidas anteriormente. Então, em média, a construção sustentável vai custar 5% a mais que a construção convencional no Brasil. Existem outras variáveis que também podem influenciar nesse número. Por exemplo, o nível de certificação desejado para o edifício. A experiência da equipe como um todo também conta. Uma equipe de projetistas que trabalha com BIM, por exemplo, vai ter mais facilidade na interação entre as disciplinas de projeto, a possibilidade de visualizar esses projetos em 3D e, com certeza, muito menos problemas na hora de construir. Agora, nesse outro gráfico, que é um clássico da sustentabilidade, eu mostro que o potencial de economia é inversamente proporcional ao custo, dependendo da estratégia de projeto adotada. Soluções através da forma e orientação do edifício serão muito mais eficientes e mais baratas do que as soluções baseadas em sistemas ativos. Mas por que, Daniele? Porque só dependem de projeto, de planejamento, de pensar nas melhores alternativas para as especificidades de cada terreno, ou seja, analisar antes de mais nada a orientação solar, a predominância dos ventos, a topografia, a permeabilidade do solo, é investir mais tempo na fase de projetos e não deixar que várias oportunidades de economia sejam perdidas aqui. Mas se essas características não forem estudadas, quando chegar lá na frente, vai ter que compensar nos sistemas para resolver um problema que poderia ter sido evitado. Como uma fachada envidraçada, que não tem nenhuma proteção térmica, nenhum aparato de sombreamento. Dentro desse lugar, o ar-condicionado vai ter que estar bombando, né? É claro que cada edifício, cada residência vai ter suas próprias peculiaridades. Isso tem que ser estudado caso a caso. Agora, observem esse gráfico que mostra a divisão dos custos e recursos de uma edificação ao longo do seu ciclo de vida. Onde está a melhor oportunidade de você recuperar aquele investimento inicial que eu falei lá de 5%, que é o que você vai investir a mais nas fases de projeto e obra? Gente, na fase de uso e operação do edifício. É nessa fase que cerca de 80% dos recursos são consumidos. É essa fase que vai fazer você lucrar com a arquitetura sustentável. É nessa fase que o seu custo com água e energia será significantemente menor, com a manutenção em geral. Seu custo de operação vai diminuir aproximadamente 35%, que é 7 vezes mais que o investimento adicional. Isso sem falar no aumento de produtividade dos ocupantes, em menores taxas de absenteísmo, que é ótimo para o empresário, né? Ter pessoas trabalhando mais felizes, mais satisfeitas, mais saudáveis, quem não quer, né? Agora, difícil é fazer a nossa cultura pensar em médio e longo prazo. Esse é o grande mindset do negócio e também um grande desafio. Mas mesmo que você seja um construtor, um incorporador, que não vai ocupar o empreendimento que construiu, ou seja, você acha que não vai lucrar porque a sua atuação termina antes dessa fase, você está muito enganado. Muitas pesquisas já mostram que o imóvel que tem um certificado, por exemplo, tem valorização instantânea de 10% no valor do aluguel. Maior velocidade de venda, 14% de sobrevalorização
em relação aos seus vizinhos de tipologias semelhantes e menor taxa de vacância. Saindo um pouco dos custos que conseguimos medir com mais facilidade, vamos pensar naqueles que não são tão simples assim de serem medidos, mas que perfazem 90% dos custos de uma empresa, que são as pessoas, seus salários, seus benefícios. Mas como não é simples de ser medido, Daniele? Ora, gente, eu sei, cada funcionário custa quanto. Tudo bem, mas medir o aumento da produtividade dele por estar em uma edificação saudável não é tão simples, não. Pesquisas realizadas com os próprios ocupantes concluem que o ambiente de trabalho mais saudável, que ofereça algum contato com a natureza, que tem iluminação e ventilação adequadas, trazem mais satisfação e motivação àquele funcionário. Em consequência, ele produz mais, falta menos ao trabalho, fica menos doente e trabalha mais feliz. E isso gera lucro para o empresário. E quando o contrário acontece, é muito ruim. Já ouviram falar da síndrome do edifício enfermo? Temos aqui mais um forte motivo para investir em arquitetura sustentável. Gente, e quando você coloca esses conceitos de sustentabilidade dentro das escolas? As escolas que oferecem essas experiências para as crianças, por exemplo, uma horta orgânica, um telhado verde, um sistema de coleta da chuva, de água da chuva, tem comprovadamente alunos com desempenho mais satisfatório. Ano após ano, esse trabalho transforma a vida dos pequenos para serem adultos mais conscientes com o meio ambiente, com a comunidade e cidadãos mais comprometidos com o meio em que vivem. Uma escola com 300 estudantes é capaz de gerar cerca de 180 quilos de resíduos por dia. E para onde vai esse lixo? As crianças aprendem desde cedo a separar corretamente e a importância da coleta seletiva. Isso reduz o impacto da escola no bairro e no meio ambiente. E por último, mas não menos importante, sabe aquela história da síndrome do edifício enfermo que eu falei lá atrás? Então, trazendo aqui o equivalente nas residências, temos esse desenho que ilustra bem o que pode ocorrer quando a sua casa está insalubre. Por exemplo, dentro de casa pode ter de 2 a 10 vezes mais poluentes do que fora dela. Casa superisolada pode conter 200 vezes mais alergênicos do que uma casa normal. Isso se deve à falta de renovação de ar e à concentração de poluentes. A taxa de asma é 160% maior nos últimos 20 anos. E 6 em cada 10 casas oferecem algum perigo para seus moradores. Alguns cuidados, como abrir as janelas e deixar o sol entrar, já ajudam. Não é brincadeira não, gente. A arquitetura sustentável traz mais saúde e bem-estar oferecido pelos ambientes para os seus ocupantes. E isso não tem preço. Investir em arquitetura sustentável é investir no seu bem-estar, na sua saúde e no seu bolso. Ou seja, caro mesmo é não investir em arquitetura sustentável.